O nome dessa mensagem é O que faz o céu festejar? O que é que faz acontecer festa lá no céu? Essa passagem diz isso. Tem um negócio que quando acontece aqui na terra, lá no céu tem festa. E eu vou falar sobre isso. O que faz o céu festejar? Sabe o que é que faz o céu festejar? Você. E você e eu arrependidos. Toda vez que um homem ou uma mulher se arrepende, tem uma festa lá no céu. Sabia? Esse texto, depois você vai ler em casa com cuidado, você vai perceber isso. Que toda vez que um homem ou uma mulher, ele se arrepende, tem uma festa lá no céu. E é interessante que... Deixa aberto aí, tá bom? Eu vou comentar algumas coisas. Para você perceber que para Jesus, para Deus, não é o tamanho do meu pecado nem do seu. Não é aquilo que você fez que vai fazer com que Deus deixe de te amar. E a gente tem um exemplo na Bíblia, né? Todo mundo sabe dessa história, que quando Jesus morreu, tinha dois homens do lado dele, um do lado direito e do esquerdo, eram dois salteadores, dois ladrões salteadores, alguém que tinha cometido crime. E na última hora, né, da vida daquele rapaz, quem já leu a Bíblia sabe, quem já ouviu, um deles diz: Senhor, quando o Senhor for para o seu reino, lembre-se de mim. Ou seja, me aceita. E Jesus diz para aquele homem: eu aceito você, né? Você vai estar comigo um dia no paraíso. E então você vê na última hora um cara ladrão, né? Um salteador que tinha aprontado na última hora da vida dele, que ele tinha algumas horas. Quem já leu a Bíblia sabe que os soldados quebraram as pernas dele, né, justamente para eles perderem o equilíbrio e morrer sufocado. E naquela hora Jesus salvou eles. Não tinha jeito dele consertar mais nada, né? Não tinha jeito dele dar o dinheiro de quem ele roubou, não tinha jeito dele resolver os problemas que ele causou, mas ele se arrependeu na última hora da vida dele. Então, o que faz o céu fazer uma festa é você, sou eu, quando a gente se arrepende, irmão. Quando a gente comete pecado, não, mas quando você se arrepende, independente da hora, do lugar, tem uma festa lá no céu. É coisa maravilhosa. E por que, né, a gente tem que se arrepender? Segundo a Bíblia, né, Romanos 3:13, diz que todo mundo já fez algo errado, todos pecaram, todos. E estão afastados de Deus. Não existe um homem, um só, que nunca tenha feito nada errado. Não tem. Nessa terra, ninguém pisou nessa terra que não tenha errado. Só um, biblicamente falando, né, que foi Jesus. Fora ele, todos os homens erraram. Todos. Né, desde o primeiro até o último que ainda vai nascer, todos já erraram. Só Jesus Cristo foi que nunca errou. Então, por conta disso, a gente precisa se arrepender. Então, eu quero dizer que você... faz uma festa lá no céu quando você se arrepende de alguma coisa que você fez ou da sua vida. Há uma festa lá no céu. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que depois que ele fez o homem e a mulher, aí ele disse bem assim: que coisa boa que eu fiz, como é muito bom que eu fiz. É como se Deus se alegrou de ter criado você e a mim, ter criado o homem. Ele disse: é muito bom, o céu, as estrelas, o sol, o mar, é muito bom, mas para Deus o melhor é você. Então você está aqui, Deus trouxe você aqui para que você ouvisse isso. Você quer fazer uma festa lá no céu, né? Saiba que você e eu, nós somos muito importantes para Deus. E basta você se arrepender dos seus pecados que você faz uma festa lá no céu. Tem um versículo em Atos 3:19 que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos da alegria, do refrigério pela presença do Senhor. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, sabe o que vem para a gente? Vem alegria. Você faz uma alegria lá no céu, faz uma festa lá no céu, e você também recebe refrigério. Eu não sei você, mas eu já fiz coisa errada na vida. Eu acho que você também já fez. E quando eu me arrependi de coração, veio uma alegria para dentro da gente, né? Todo mundo aqui já errou, amém? Eu acho que sim, né? Então você já errou e você já se arrependeu do seu erro. Não vem uma alegria, um negócio diferente para dentro da gente? Vem, irmão, seja lá o que for, uma coisa pequenininha ou grande. Quando você se arrepende, vem uma alegria para o seu coração.
E o texto diz justamente isso, né? Que quando você se arrepende e se converte, os seus pecados são apagados. Ou seja, Deus apaga o que a gente fez e vem uma alegria para o nosso coração. Então é algo maravilhoso. Em Lucas 19:10 diz que Jesus ele veio para o mundo, sabe para quê? Para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que Jesus veio fazer nessa terra? Jesus veio salvar a mim, veio salvar você. Jesus veio buscar você e veio buscar a mim. Foi isso que Jesus veio fazer na terra, senão ele não teria vindo a essa terra. Quando Jesus veio a essa terra, ele veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. Você e eu. Então é sobre isso que a gente vai estar falando. E o texto de Lucas, capítulo 15, eu não vou ler todo porque é muito grande, mas é do versículo 1 ao 32, tem umas coisas muito interessantes. Todo mundo aqui já ouviu isso. Eu vou ler só os primeiros versículos. Diz assim: e chegavam-se a ele, a Jesus, né, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicano eram pessoas que trabalhavam para o governo da época, né? E eles eram judeus, mas trabalhavam para Roma. Então eles eram tidos como gente ruim. E muitos deles realmente eram ladrão, certo? Como Zaqueu, já ouviu falar? Zaqueu, digamos assim, o Império Romano dizia assim, ó, cobre 100, eles cobravam 200, botavam 100 no bolso. Então os judeus, os fariseus, os religiosos da época, tinha eles como gente ruim. Aí diz assim: chegaram-se a Jesus, a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Pecador era gente que era pecador mesmo, já estava na cara. Por exemplo, uma mulher que era prostituta, adúltera, um homem que cometesse alguma coisa, ele já recebia aquela marca, é um pecador, certo? Ou seja, não tinha disfarce. E é interessante que essas pessoas vinham para ficar perto de Jesus. E quando essas pessoas pecadoras vinham para perto de Jesus, tinha um outro grupo chamado os fariseus. E os fariseus eram um grupo religioso. Eles eram tidos como os separados. Ou seja, eles eram os caras, né? Eles eram os separados. E os fariseus e os escribas eram aqueles que escreviam, né? Registrava a Bíblia, né? O Velho Testamento. Eram aqueles que interpretavam a Bíblia, no caso do Velho Testamento. Aí diz que esses começaram a murmurar e dizer: Jesus, ele recebe pecadores. Repare, irmão, Jesus recebe pecadores e come com eles. Jesus recebia os caras que não valia nada, né, para eles, e comia com eles. E diz, e lhes pôs. Aí Jesus chegou e disse: eu vou contar umas histórias para você, umas parábolas. Eu não vou ler que é grande, eu vou só citar. E aí Jesus conta três histórias, ou 3 parábolas. E essas histórias que Jesus contou, possivelmente aconteceu mesmo, certo? Ou era provável que acontecesse. Quais foram as histórias? Jesus conta a primeira história, que é a história de uma ovelha que se perdeu. E a ovelha que se perdeu, ele diz, olha, tinha um pastor de ovelhas, né, de bicho, e ele estava apacentando essa ovelha em um lugar bem no deserto, né? Ele estava procurando pastagem. E aí Jesus diz que de repente, quando eles voltam, o pastor, toda noite, os pastores daquela época, de ovelha, de bicho, eles contavam, 1, 2, 3, 4, e ele tinha 100. Só que quando ele contou, estava faltando uma. O que é que ele faz? Ele deixa aquelas 99 ali, com certeza com alguém tomando conta, e ele sai à procura da ovelha que se perdeu. Essa história Jesus está contando, né, para aqueles homens que estavam criticando ele porque ele estava comendo e conversando com gente pecadora. Pense. Aí Jesus conta isso e diz que, aí Jesus diz assim, aí o pastor foi, procurou a ovelha, quando encontrou, ele pegou a ovelha que estava machucada, botou no ombro e trouxe de volta, né, para junto das outras, 99. E ele disse bem assim, ele se alegra. Jesus conta, depois você lê em casa, ele se alegra, aí ele chama os vizinhos, chama os amigos, aí diz, vamos fazer uma festa, porque eu achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus diz bem assim é lá no céu, quando um homem se arrepende, há festa no céu. Aí repare que coisa, e quando a gente vê, Jesus conta 3 histórias, e cada história tinha um interesse. O primeiro interesse era que os homens entendessem.
Porque quem tomava conta de ovelha, de bicho, eram os homens. Então ele conta primeiro essa história da ovelha, certo? Para que os homens entendessem. Aí a gente pensa, quando a gente pensa nessa história que Jesus contou, da ovelha que se perdeu, ele está falando daqueles que se perdem, irmão, no mundão. As ovelhas estavam no pasto, né? No meio do deserto lá, procurando pasto. E aí a gente pode tirar uma lição para a gente. Tem pessoas que se perdem no meio da multidão. Tem pessoas que se perdem na multidão, se misturam, né? Ou seja, às vezes a gente não vai com a multidão. Você está num lugar e todo mundo está fazendo uma coisa, você começa a fazer. Daqui a pouco você está fazendo uma coisa errada. Você está fazendo uma coisa, né, que realmente vai fazer você se perder. Então é essa turma que Jesus fala. Aí ele conta a segunda história para a mulher. Ou seja, Jesus queria que os homens entendessem, que as mulheres entendessem. Aí ele conta uma história de mulher. Ele diz, olha, tinha uma mulher e ela estava em casa. A casa ela era pobre, né? E geralmente as casas pobres não tinham janela, era mesmo de dia escuro. Aí diz que a mulher está lá com as moedas dela, ela estava com 10 moedas na mão. Essas moedas, aí na Bíblia chama de dracma. Dracma era uma moeda grega, que valia mais ou menos 50 contos hoje, certo? Cada moeda valia 50. Percebe que 100 ovelhas, uma se perdeu, isso dá 1%. 1%, né? Se você tem 100, você perde uma, você perdeu 1%. Mas para aquele pastor, aquele 1% foi importante, é tanto que ele saiu a procurar. Agora uma mulher tem 10 moedas, que valia 50 conto, mais ou menos, 50 reais. Ela perdeu uma na casa, caiu, e como era tudo escuro, né? Ela perdeu. Se você tem 10, você perde uma, você perdeu 10%. E aí o que acontece? Aquela mulher acende o candeeiro, começa a varrer a casa, e aí ela acha, isso é a história de Jesus, ela acha aquela moeda. Quando ela acha a moeda, ela faz a maior alegria. Sabe o que ela faz? Chama as amigas e as vizinhas. E diz bem assim, vamos fazer uma festa, porque eu achei a minha dracma perdida, a minha moeda. Aí Jesus disse, bem assim é lá no céu, os anjos se alegram quando um homem se arrepende. Repare. Aí Jesus conta essa história, né? E a gente vê que perder uma moeda, a gente pode fazer uma aplicação, perder uma moeda dentro de casa, eu quero dizer que às vezes tem gente que se perde dentro da igreja. E quando é que a gente se perde dentro da religião? Quando não tem luz. Toda vez que não tem luz, luz é revelação, né? Luz é iluminação. Toda vez que você não tem luz, você se perde. Por isso que Jesus disse que ele é a luz. E quem gosta de trevas, quem gosta de escuridão é porque gosta de ficar errado, né? Geralmente quem gosta de luz é porque gosta de verdade. E aí Jesus contou essa segunda história, e ele conta a terceira história, que é muito mais interessante. Ele fala que tinha um pai, né? Repare, Jesus fala para os homens, fala para as mulheres, e agora ele fala, né, para a família. Ele diz, olha família, tinha um homem, era um pai rico, ele tinha 2 filhos. E o mais novo dele, pede o dinheiro. Diz, pai, eu quero a minha herança, né? Eu quero a minha herança, que eu não quero mais saber de ficar nessa família não. Aí Jesus conta aí que o pai pegou, vendeu a herança dele, né? Os bens, e deu a metade para esse filho mais velho, mais novo. O filho mais novo ajuntou tudo e caiu fora. Foi-se embora. Foi para uma terra distante. E a Bíblia diz que ele gastou o dinheiro todinho, com bebedeiras, mulheres, farra, gastou tudo. O cara novão, cheio de saúde, né? Cheio de dinheiro, ele gastou. De repente veio uma fome naquele lugar onde ele estava e o dinheiro acabou. Cadê os amigos? Os amigos foram embora. E aí o que acontece? Ele começa a passar fome. Aí ele se junta com as pessoas da cidade. Rapaz, me dê a comida. E os caras dizem, não, que comida nada, vai trabalhar. Ele diz assim, vai trabalhar, vagabundo, né? E aí qual é o trabalho que deram àquele rapaz para ele tomar conta de porco? Criar porco. Para a gente é normal isso. Mas para o judeu ele não queria nem chegar perto de porco, porque o judeu achava que porco era imundo, e eles não comiam a carne de porco, e nem queria nem topar em porco. E aí o cara era judeu, e agora ele ia tomar conta da pocígua. E o que acontece? A Bíblia diz que ele estava com tanta fome, que ele estava com desejo de comer, né, as coisas que o porco comia.
Aí ele cai em si, né? E eles dizem, rapaz, na casa de meu pai tem empregado lá que tem comida de fartura, eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou voltar, vou para a casa do meu pai e vou pedir perdão, vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, né? E pequei contra o Senhor, não quero nem mais ser seu filho, agora eu quero ser só seu empregado. E ele toma essa decisão e ele volta. Quando ele vai chegando perto da casa do pai, né? Aí o pai de longe olhou e viu que ele vinha distante. A Bíblia diz que o pai olhou, conheceu o filho, todo sujo, fedorento, né? Porque além de ter trabalhado ali, ele caminhou muito para chegar na casa do pai. A Bíblia diz que o pai sentia um amor tão grande no coração. A Bíblia diz que ele ficou com uma íntima compaixão. O coração do pai disse, é meu filho, voltou, né? E aí a Bíblia diz que o pai sentiu isso e o pai começou a correr. Correu em direção ao filho. E quando ele chega no filho, a Bíblia diz que ele abraça o filho. E ele começa a dar muitos beijos no filho. E o filho vai dizer, pai, eu pequei contra o céu. É porque o judeu não falava o nome de Deus. Então ele dizia céu, ele estava querendo dizer Deus. Então eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai, para de conversa, acabou. Não precisa dizer mais nada, filho. E o pai chega, né, e chama os empregados dele e diz assim, faz o seguinte, bota uma roupa nova no meu filho. Bote um anel no dedo dele. Vamos matar um bezerro. Vamos fazer uma festa, né? E vamos colocar sandália nos pés dele. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Então essas foram as 3 histórias, né, que Jesus ele conta para mostrar o valor do ser humano. Para mostrar aqueles fariseus, né, os religiosos da época, como aqueles pecadores, aqueles caras ladrão, aqueles caras que faziam um monte de coisa errada, era importante para Deus. Ele conta essas 3 histórias, né, para dizer, eu estou com eles porque eles são importantes. A gente pensa nos 2 filhos, justamente o filho que saiu e foi aprontar, né, era aqueles pecadores. Que disse, eu não quero saber de Deus, né? Eu não quero saber de você não, pai, eu quero curtir minha vida. E ele saiu, gastou tudo. E o filho que ficou eram os fariseus, eram os religiosos da época. Na verdade eram os 2. E Jesus estava querendo ensinar tanto que um é importante quanto o outro. Jesus, ele quer salvar todo mundo, irmão. Certo? E ele quer salvar você, quer salvar a mim, ele quer salvar todo mundo, de todas as cores, de todas as línguas, rico, pobre, pecador, daquele pecador mesmo, né, brabo, que você diz, esse cara é um pecador miserável, aquele que peca uma besteirinha. Eu quero dizer para você que Jesus valoriza você e quer salvar você. Essa é a história, né, que a gente vê aqui do valor, e a gente vê as atitudes, né, tanto da mulher, quanto do homem e quanto do pai, que vai dar um exemplo de Deus, e a gente quer falar sobre isso. Quando o filho, né, ele saiu, e quando ele voltou, o pai disse assim, ele estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado, né? E é interessante que, quando foi, e aí eu trazendo para a gente, né, quando foi que o rapaz, ele se perdeu, morreu? E aqui é uma lição para mim e para você. Sabe quando é que a gente se perde? Quando é que a gente morre, espiritualmente falando? Quando a gente quer viver pela nossa própria conta. Se você está aqui e você é uma pessoa independente, certo? Você diz, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém manda em mim, nem Deus manda em mim, quem manda em mim sou eu mesmo. Você está indo para a morte. Foi o que aconteceu. Então, como é que uma pessoa se perde? Como é que uma pessoa morre espiritualmente? Primeiro é essa. É quando ela quer viver pela sua própria conta. Se você está aqui, você é uma pessoa assim, eu quero dizer uma verdade que dói, mas você está perdido. E você vai morrer, certo? Espiritualmente. É quando a gente quer viver segundo a nossa conta. Segunda coisa que a gente vê nessas histórias, para saber se eu estou caminhando para a vida ou para a morte,
é se eu vou para perto ou para longe de Deus. Quando uma pessoa começa a se afastar para longe do Pai, você está correndo o risco de se perder, né? Quando a gente começa a se afastar de Deus, você vai se perder. Você vai se perder na vida. É o que a gente falou aqui, apresentou. A gente se perde quando a gente se afasta de Deus. A gente se perde, sabia? Se perde. Não é que a gente quer se perder. A ovelhinha não queria se perder. A dracma não caiu da mão da mulher para se perder. E o menino que saiu para a farra, ele não queria se perder, ele queria curtir. Só que ele estava se afastando da fonte, né, que era o Pai, e aqui representando Deus. Certo? E aí essa é outra coisa que acontece, a gente então se afasta. A terceira coisa, a gente começa a gastar a nossa vida, a nossa herança. Deus deu tanta coisa a gente estoura, joga fora. Quantas pessoas dizem assim, não, quando eu ficar velho, aí eu vou ser de Deus, né? Eu vou para a igreja, quando eu ficar bem velhinho, caduca, sem poder levantar nem da cadeira, aí eu vou ser crente. E aí a pessoa gasta a vida todinha, gasta nas farras, gasta... E o pior, irmãos, é que o que é que acontece? É que às vezes você vai, quando você for procurar apoio, você não vai ter mais apoio de ninguém. Todo mundo já viveu isso aqui, de você procurar alguém, como um rapaz, né? Ele foi procurar alguém, rapaz, me dê um emprego, que emprego? Me dê comida, que comida? Vai trabalhar, vagabundo. Vai tomar conta de porco, e para ele era uma afronta, né? E ele foi. Então é isso que acontece. Então quando a gente começa a gastar o que Deus nos deu, nossa saúde, nossa inteligência, em coisas, né, só para nós mesmos, a gente começa a se perder, a gente começa a morrer. E quando a gente começa, né, a viver de forma sem regra. Tem um negócio aí fora, que eu espero que ninguém aqui siga, é aquela questão, né, você, por exemplo, não tem limite para você. Você pode fazer o que você quiser. Isso é morte, o nome disso, sabia? Você fazer o que você quer é você morrer. É você se perder. Tem alguém que diz assim, é proibido proibir, né? Ou seja, você não tem proibição, você faz aquilo que dá na sua cabeça. Você está assinando o seu atestado de morte. Porque a vida da gente é cheia de limites, não é? A vida da gente é cheia de coisas. E aí quando a gente entra nessa, é como aquele garoto, ele vai se perder, e quando ele quiser sair dali, vai ser encrenca. E quando eu estava pensando aqui sobre isso, geralmente houve um intervalo, né, isso acontece com a gente, irmão, entre a gente se perder e a gente perceber que está perdido, tem um intervalo, certo? Entre eu me perder e eu entender que eu estou perdido, tem um intervalo. Ou seja, você está na boa, você está por cima, né? Você está na boa, está tudo dando certo, você está curtindo, todo dia curte, acorda legal, tem saúde e tal, você tem dinheiro, você tem isso, aquilo, outro. Você está perdido, mas você não sabe que está perdido. Mas o que é que vai acontecer? A vida tem um negócio que é brincadeira não, foi o que aconteceu com ele. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, né? Acabou a farra. E o que aconteceu? Ele começou agora a passar fome, a ser desprezado, a ser jogado de lado. Aí ele entendeu, rapaz, eu estou perdido. Sabia que às vezes acontece coisas na vida da gente porque Deus está dizendo assim, você tem que entender que você pegou um caminho errado. E aí Deus deixa a gente, que a gente chama colher, né? Que você planta, você colhe. Aí a pessoa começa a colher um monte de coisa ruim, quando começa a colher um monte de coisa ruim, aí a pessoa se toca. Epa, eu estou no caminho errado, eu preciso voltar para a casa do meu pai, né? Eu preciso voltar para Deus. Então há esse intervalo que acontece, né? Quando é que eu dou conta de que eu estava perdido? Tudo está no texto, né? Que eu não li, mas você lê em casa. Primeira coisa, como é que eu descubro que eu estou perdido? Que aconteceu com o rapaz. A Bíblia diz que ele caiu em si. É como se acendeu a luzinha. Eita, rapaz, a minha vida não está legal, né? Esse caminho que eu estou tomando não está legal. Eu estou percebendo que eu estou indo, né, para o buraco. Aí foi o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que ele caiu em si, se arrependeu, voltou e recebeu o perdão de Deus. Foi isso que eu fiz. E eu espero que você tenha feito, senão que você faça isso hoje. Caia em si.
Será que a sua vida está sendo um caminho de bom? Né? Pense um pouquinho lá na frente. Será que você está no caminho de morte? A Bíblia diz assim, tem caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte, ou seja, vai cair no buraco. E o pior é que quando chega lá, irmão, geralmente todo mundo sai fora. Quando você está lá, passando fome, desprezado, procurando um socorro, raramente você acha alguém. Quase sempre você fica sozinho. E graças a Deus que Deus até nessa hora Ele usa, né, para puxar a gente para Ele de volta. Aí a gente volta, todo sujo, todo machucado, e Ele começa a consertar a nossa vida de novo. Aí começa a ajeitar, botar a sua vida no prumo de novo, dizer, filho, venha. E foi o que Ele fez, né? Fez a maior festa com aquele rapaz que voltou. O cara gastou a metade do dinheiro do pai, né? Digamos que o pai tinha lá uma fazenda, ele cortou a fazenda no meio, porque ele disse, pai, eu quero a parte que me cabe, né? E foi-se embora. Mas mesmo assim, quando ele voltou, arrependido, né? O pai então acolheu ele e botou ele de novo no lugar que ele estava. Talvez se fosse outros, né? Diziam assim, não, sai fora, você gastou, agora se vire, você é um homem mesmo. E é interessante que a Bíblia diz que o pai fala bem assim, ele estava perdido, né? E não diz que ele se achou, diz que ele foi achado, né? Porque há umas diferenças que eu poderia falar, mas vai se estender a questão da ovelha, da dracma e do homem, né? Mas mesmo assim, quando Deus fala, isso é uma coisa que aconteceu nos três. A ovelha foi achada, a dracma foi achada e o filho foi achado, né? Porque é um homem. Agora, para a gente finalizar, eu quero destacar algumas verdades, né? Então eu estou falando que o que faz o céu festejar é você, sabia? Eu queria que você dissesse ao meu irmão assim, você pode fazer o céu festejar. Diga assim para a pessoa aí. Já pensou a gente fazer uma festa lá no céu? Hein? A gente aqui, a gente faz festa lá. E a gente faz essa festa quando a gente se arrepende, irmão. Pensa que negócio meu, né? Na cabeça da gente. Como é que a gente vai entender isso? Eu faço coisa errada, aí eu me arrependo e eu ainda faço uma festa lá no céu. Né? Se a gente fosse olhar pela cabeça de homem, você merece a cacete, né? Que nada, né? Se Deus fosse igual a gente, é o seguinte, você errou, Deus toma porrada em cima de você. E Deus não. Ele dá tempo, ele livra a gente 1, 2, 3, 10 vezes, 100 vezes, só Ele sabe mesmo. Quantas vezes Deus me livrou e livrou você dos problemas da vida? Quantas? Quantas encrencas, né? A gente entrou, a gente pegou um caminho e a gente caiu num buraco. Eu tenho certeza que se não todos, a maioria aqui já teve um momento que você disse, rapaz, naquele dia foi Deus. Se não fosse Deus, naquele dia foi Deus. Não tinha ninguém, né? Mas naquele dia foi Deus que entrou. Se Ele não tivesse entrado naquela situação, eu estava morto, eu estava arrebentado. Todo mundo já teve isso. E por que é isso? Porque Ele ama a gente. Porque Ele dá valor a gente. E Deus não dá valor a gente. Deus Ele não fica pesando os nossos pecados, entendeu? Ele não fica pesando. Ele fica dizendo, esse aqui pecou muito, esse aqui pecou pouco, esse aqui pecou muito, você não pecou. Esse aqui pecou pecado que não tem mais jeito. Esse não, Deus não fica olhando isso. Só tem um pecado que Ele não perdoa. Só um. Que mesmo assim é um negócio que é até difícil de entender. Só um. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só. Que eu não vou falar nada sobre isso, depois você vai estudar. Mas os outros pecados todinho. Às vezes a gente fica falando, tem uns caras na história do mundo, né? Vou dar um exemplo que todo mundo sabe, de Hitler. E tantos outros. O cara fez coisas terríveis. Coisas terríveis. Né? Usou os homens para fazer sabão. Um monte de pesquisa. Matando. Né? Não foi só judeu não. Cigano, homossexual. Ele era contra tudo, meu irmão. Para ele, eram os alemães eram os tais, era o sangue azul. E digamos que esse cara, ele se matou, né? Ele se matou, segundo a história. Mas digamos que esse cara se arrependesse, né? E ele morresse, matassem ele, porque iam matar ele mesmo.
Deus ia perdoar um cara desse, né? E uma pessoa que talvez na sua cabeça, não, esse aí Deus não perdoa não. A gente conhece, né, na televisão, na mídia, homens que abusam de crianças. Aí você diz, não, isso aí merece morrer, esse desgraçado desse. Aí se ele se arrepender de verdade, Deus vai perdoar. Repare. E aí talvez você esteja aqui e você diz, não, mas eu tenho muito pecado. Eu estou dando esses exemplos para mostrar a você que o seu pecado é tão ruim quanto o deles, mas que Deus perdoa também o seu pecado. Tá, você diz, não, meu pecado não tem jeito mais não. Tem jeito, certo? Tem jeito para Deus. E é isso que a gente está. Então, você pode fazer uma festa lá no céu, se você se arrepender. E eu vou falar algumas verdades sem muito comentário para a gente finalizar. Nessas 3 histórias que eu gostaria que você lesse em casa, é Lucas 15, tá certo? E fala, alguns chamam ele de a parte da Bíblia que fala dos perdidos e achados. Eu vou citar algumas verdades que eu já falei por alto, mas a primeira verdade é que Deus, Ele valoriza você, entendeu? E Ele vai lhe procurar. Ele vai te achar, né? A Bíblia diz que o pastor saiu e só voltou quando achou a ovelha. Deus, Ele vai lhe achar onde você estiver. E eu quero dizer que você talvez é 1%. Deus, porque às vezes tem gente que nem valoriza nem a si mesmo, né? Não gosta nem de si mesmo. Mas eu quero dizer para você que Deus valoriza você, mesmo que você não valorize você. 1%. De 100, Deus disse, eu não quero perder ele. Deus não quer perder ninguém. Às vezes quando a gente está falando, a Bíblia, Jesus falou assim, sabe para quem Deus fez o inferno? Que ninguém nem gosta nem de falar disso. Que negócio de inferno? Sabe para quem Deus fez o inferno? Você sabe para quem foi? Segundo a Bíblia? Para o diabo e os demônios. Deus não fez o inferno para você nem para mim. É porque a gente quer ir para lá, parece. Mas Deus não fez para a gente. E Ele vai lhe procurar. Eu quero dizer que talvez você se ache um Zé Ninguém, um zero à esquerda, alguém que não tem essa importância toda. E eu estou dizendo, você para Deus é importante, certo? No meio de todo mundo, Deus sabe de você, conhece você. Então essa é a primeira verdade que a gente vê. Ele procurou até achar. E ele achou. E quando Deus achou, Deus fez uma festa. O pastor fez uma festa, chamou os amigos, os vizinhos, vamos fazer uma festa. Repare que né? História de Jesus, vamos fazer uma festa, porque eu achei a minha ovelha perdida. A segunda verdade é que quando ele acha a ovelha perdida, eu já falei, né? A Bíblia diz que ele põe nos ombros e ele traz para junto das outras. E eu queria dizer para você que Deus, Ele quer cuidar das suas feridas. Tem feridas na gente que o médico não cura, a psicologia não cura, psiquiatria não cura, ninguém cura, mas Deus cura. Eu não sei como é que você está por dentro, só quem sabe é você e Deus. Mas eu quero dizer por essa verdade da Bíblia que Deus quer curar suas feridas, seja ela qual for, de que categoria for, seja lá a desgraça que for, tem um Deus lá no céu que é seu Pai, quer ser o seu Pai, e Ele quer curar suas feridas. Ele pega aquela ovelhinha toda machucada, bota no ombro e traz de volta para o lugar de segurança. Outra coisa que a gente vê é que Deus, Ele quer trazer luz para você. Uma mulher que acende a lamparina, né? Deus quer trazer luz para que você tenha bons resultados na vida. Ser crente não é só para ir para o céu, não. A gente começa a viver uma vida diferente aqui na terra. A gente começa a viver com um pouquinho mais de consciência, né? De algumas coisas. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer dar luz a você para trazer bons resultados para você. Essa é mais uma verdade que a gente extrai desse texto. Outra verdade, para que coisa que às vezes eu não consigo entender. Eu sei que é assim, mas não entendo. Deus, Ele respeita as nossas decisões. Deus respeita as suas escolhas. Ai, que coisa mais, né?
Às vezes diz, mas você toma suas decisões certas ou erradas e Deus vai respeitar. Ou seja, Ele não vai forçar a barra, dizer, não, você não vai não, que eu sou poderoso e eu vou mandar em você e tal. É por isso que Jesus contou a história do filho, que chega para o pai e diz, eu quero a metade da minha herança. Né? Isso tinha um contexto, talvez, que ele estava dizendo, eu quero que você morra, velho. E o pai chegou e deu. Tá bom, tome a herança. E ele foi-se embora. Isso é uma lição para a gente, irmão, trazendo para Deus. Hoje Jesus contando essa história, é que Deus respeita as suas decisões. Deus não vai, se você decidir errado, Ele vai dizer, filho, não, por aí não. A Bíblia não fala se o pai questionou, né? Não diz, a Bíblia só diz o seguinte, o filho pediu, o pai dividiu a herança e deu a parte dele. E ele tinha outro filho, né? A outro 50% era do outro filho. Então, Deus respeita você. Às vezes as pessoas que estão com a gente não respeitam a gente. Às vezes filho não respeita os pais. Não é? Marido não respeita a mulher não respeita o marido, e Deus respeita você. Dá para entender um negócio desse? É para dar um parafuso, né? Sair fumacinha da cabeça da gente. Deus respeita as minhas decisões. E Ele sabe que às vezes eu estou tomando decisão errada. Aí Ele vai dizer, rapaz, não vá não. Filho, você vai se dar mal. Esse caminho é caminho de morte. Você vai se perder, você vai dar um nó em você mesmo. O inimigo está ali na frente para lhe pegar. Você vai, Não, Deus, eu vou, eu quero ir. Deus vai dizer, tá bom, eu respeito sua decisão. Você vai sofrer as consequências. Mas isso para mim é grandioso. Outra coisa é que Deus ele vai sempre entregar ou dar o melhor para a gente. E na história, né, Ele deu a herança para o filho. Né? Não sei se você, quem é pai aqui, pai ou mãe? Se o seu filho hoje pedisse bem assim, você tem uma casa, você tem, sei lá, uma moto, o negócio fizesse, me dê a moto, me dê a casa. Seu filho, você ia dizer o quê? Oxe, né? Essa casa é sua um dia, mas agora não é não, agora ela é minha, por enquanto ela é minha. Quando eu morrer, ela é sua. Né? Você diz, quando eu morrer ela é sua, porque eu morto eu não vou querer essa casa mais, mas enquanto eu estou vivo a casa é minha. Se você quiser ficar aqui, você vai ficar debaixo da minha casa. Né? Aí o pai que Jesus conta, né, para mostrar uma ideia de Deus, Ele dá o melhor. Quando a gente olha para Jesus, Deus deu o melhor dele, deu Jesus. Jesus não veio salvar a gente com um anjo, irmão. Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um homem, Ele mandou o filho dele vir para a terra para buscar e salvar quem estava perdido, eu e você, para poder salvar a gente. Já estou encerrando, viu? Então Ele dá o seu melhor. E eu queria dizer bem assim, na história do filho, né, diz que o pai ficou esperando o filho voltar. Deus, Ele espera a gente até a gente voltar. Deus espera a gente até a gente voltar. Sabia? Eu queria dizer para você que está aqui, Deus está esperando você. Deus está dizendo, filho, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Quando é que você vai sair desse caminho ruim e vai vir para cá? Quando você vai voltar? Deus vai esperar você até o último dia da sua vida. Deus o livre, você está no hospital lá, morrendo lá, ou você, sei lá, alguma coisa, Deus vai estar esperando por você. Aí você vai dizer, então eu vou deixar, vou ficar de boa, né? E aí, Ele está me esperando mesmo, mas o problema é que você vai sofrer pra caramba. Quando o filho saiu de perto do pai, ele achou que ia ser bom, ele na verdade sofreu coisa que ele nunca imaginou. É tanto que ele abriu mão de ser filho. Ele disse, agora você é empregado do meu pai. Porque ele pensou que ia. E a gente é assim, ninguém vai para as farras, ninguém vai para o Precaju, ninguém vai para um carnaval, para uma rodada de cachaça com mulher, para dizer assim, eu vou lá me acabar. Não, você vai lá para quê? Para curtir. Eu vou curtir, celebrar, né? Tal, ser feliz, ter relação de boa lá, sabe, ninguém vai. Só que aí quando entra, aí percebe que tem uma arapuca armada lá, tem um buraco, e a vida dá um nó brabo, e depois você quer sair daquele lugar, e você diz, mas Deus, cadê o Senhor? Deus diz, eu estou aqui te esperando. O pai da história não foi atrás do filho, porque aí seria forçar a barra, né? Eu acho que talvez, Jesus não contou isso, o pai tenha até dito, filho, é isso mesmo que você quer? Mas ele disse, tá bom, é isso que você quer, tome, né?
Mas uma coisa a Bíblia conta é que o pai ficou esperando. O que eu falei, lembra do ladrão na cruz que eu falei? Na última hora da vida dele, Deus aceitou ele. Eu fico feliz quando eu ouço, não vou citar nome aqui, quando eu ouço dizer, aquele cara, não vou dizer o nome de ninguém não, certo? Não sei, o cara que aprontou, você viu, o cara aprontou todas, mas na última hora uma enfermeira entrou lá quando ele estava morrendo e falou de Deus e ele se arrependeu e se converteu. Eu fico feliz, sabia? Mesmo o cara tendo sido ruim mesmo, mas eu fico feliz. Por quê? Porque aquela alma foi salva. Aquela pessoa foi salva, Deus salvou ela na última hora. Só que eu prefiro ser salvo bem, né? Do que estar salvo desgraçado, passando fome, rejeitado, desprezado, para eu querer Deus. Tem gente que só vem para Deus assim, quando quebra a cara, quando está arrebentado os bagaços mesmo, os cacos. Aí Deus chega lá e pega o caco e faz um vaso novo. Mas Deus vai esperar você, só que é ruim, irmão, dói. Não queira sofrer não. A vida já tem seu sofrimento, se você ficar nessa, você vai sofrer. Quando você estiver lá arrebentado, vai doer pra caramba. Certo? Às vezes tem gente que pega uma doença incurável, aí quer Deus. Deus vai querer do mesmo jeito que queria antes, entendeu? Só que você vai sofrer. E de repente, não estou dizendo que isso não aconteça com a gente, né? Mas se você estiver com Deus, de repente Deus vai lhe livrar de algumas coisas. Só tem mais 3 coisas, certo? Outra coisa é que Deus vai aceitar aquele que voltar e vai restituir o estado que ele tinha. O filho voltou e disse, pai, eu pequei contra o céu, contra Deus e contra o Senhor. Não quero nem ser mais, pai, para de falar. E é interessante que a Bíblia diz que o pai chama os empregados, né, diz assim, traga uma roupa, a melhor roupa, e bote nele. Pense comigo, viaja um pouquinho, o rapaz vai, gasta o dinheiro todinho do pai, todo não, a metade, apronta todas, vem esculambado, fedorento, tá? Quando ele chega, ele disse que iria ser só empregado do pai, porque os empregados tinham comida de fartura. Quando ele chega e ele vai confessar que ele diz, pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor, aí o pai nem deixou ele falar mais nada, tá bom, para, chama os empregados e diz, bote uma roupa, a melhor roupa nele. Sabe o que quer dizer botar a melhor roupa? O pai estava dizendo, você é especial. Era a melhor roupa que estava guardada lá. Bota a melhor roupa no meu filho. O cara tinha gastado tudo, irmão. 50% do dinheiro do pai. O pai chega e diz, bota a melhor roupa nele. Aí depois o pai diz, bote um anel no dedo dele. Sabe o que anel quer dizer? Autoridade. Devolva a autoridade para ele. Ele não é mais qualquer um. Ele agora é meu filho de volta. Dê autoridade para ele. Aí, além de botar o anel, o pai diz, calce os pés dele. Sabe o que é calçar os pés? É dizer bem assim, ele é meu filho e é um homem livre. Porque naquela época, escravo andava descalço. E ele disse, agora você vai calça os pés dele. Na verdade, ele mandou os empregados calçar, calça os pés dele. E disse bem assim, ele agora é meu filho de volta. E ele é um homem livre. Aí diz bem assim, pegue o novilho, uma vaca, né? Uma vaca que eles deixavam lá para festa especial. Pega o novilho, mata o novilho cevado, porque a gente quer fazer uma festa, porque meu filho morreu e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Sabe o que é isso? É festa, alegria. Deus diz, vamos ser felizes, vamos ser alegres. Às vezes as pessoas pensam, não sei se você que está aqui visitando hoje, pensa assim, não, o crente é uns cabas chato, né? Então não tem alegria, vocês não sabem como a gente é feliz, como a gente é alegre. Sem precisar de nada para levar a gente para isso. Como alguns precisam, né? Do álcool, da droga. A gente não precisa nada disso para ser feliz, para ser alegre. A gente é alegre com uma alegria diferente. A gente é feliz. Aí o pai, vamos fazer uma festa, alegria. Sabe o que Deus estava dizendo? Você, meu filho, é o motivo da minha alegria. Lembra que eu falei que você pode fazer uma festa no céu? Você é o motivo da alegria de Deus. Não que ele, se você não quiser ele vai ficar triste, né? Deus não tem isso. Deus é perfeito em tudo. Mas quando ele vê você e ele quer ver você bem. Sabia? Você pode ser o motivo de alegria de Deus. E aí, outra coisa, aí ele manda, né, fazer uma demonstração de uma alegria extrema. Ele corre, ele vê o filho longe. Deus conhece a gente de longe. Deus sabe quem é você no meio
de todo mundo, Deus sabe, aquele é fulano de tal, aquela é fulano de tal. Deus conhece você no meio de todo mundo, Ele vê você de longe, tem um sentimento lindo por você, uma compaixão. Ele vai até você, Ele abraça você e Ele beija você. E finalmente, é interessante que aí o filho mais velho chega, e a gente se encerra aqui. O filho mais velho chega e vê a festa. Aí diz bem assim, que festa? Que é isso aí? Aí um empregado diz, rapaz, foi seu irmão que voltou. E seu pai fez isso tudo que eu falei. Ele ficou irado, ele disse, não aceito esse negócio não. Meu irmão pegou o dinheiro do meu pai, a metade do dinheiro, foi-se embora e fez essa farra, esculambou com tudo, agora volta, aí o pai dá tudo, né? Bota ele numa posição de novo, não aceito isso não. Agora preste atenção, aí o pai sai e vai falar com esse filho mais velho. E ele diz, filho, qual é o problema? Ele disse, você, pai, pegou esse aí, seu filho, não chamou de irmão, né? Seu filho, e ele gastou com meretrizes, com prostituição, com cachaçada e tudo. O cara volta e você faz uma farra para ele, você faz uma festa. Não aceito isso não. Aí ele diz, eu não peguei nenhum cabrito, o senhor não me deu nenhum cabrito. Aí o pai disse, filho, era justo eu fazer isso pelo seu irmão, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E tudo que é meu é seu. Sabe por quê? Porque o irmão já tinha gastado a metade da herança. A herança que estava lá agora era do filho mais velho. Por isso que ele falou que é justo. Deus, ele é justo. Ele não desprezou aquele que foi embora, mas o que tinha ficado agora a herança era dele. E ele disse, você pode fazer a farra a hora que você quiser, tudo é seu agora. Mas era justo eu fazer isso. E eu sou justo. Com certeza aquele garoto que ele conquistou dali para frente foi dele, mas o que estava agora era do irmão que tinha ficado, porque ele tinha gastado, certo? O que eu estou querendo falar com isso? É que Deus tem uma coisa que Deus Deus é justo. Apesar de nos amar, de, fazer tudo para salvar a gente, vir dar do céu para pegar a gente aqui na terra, na pessoa de Jesus, mas Ele é justo. Se eu ou você disser assim, que nada, Deus, sai fora, a vida é minha, vai chegar uma hora que Ele vai dizer, tá bom, você escolheu isso, então você vai colher isso. Você vai pagar o preço das suas escolhas. Deus, a Bíblia diz que Ele não vai inocentar o culpado, e nem vai inocentar o culpado, e nem favorecer, né, cadê a troca? O culpado não vai inocentar o culpado, e nem vai, me ajudem aí, essa troca, inocentar o culpado, e nem culpar o inocente. Presta atenção nisso, eu estou encerrando, agora eu encerro mesmo. Deus, ele não vai inocentar o culpado e nem culpar o inocente. Deus não vai passar a mão na minha cabeça, porque eu sou pastor, porque, sei lá, eu sou crente. Deus não vai passar a mão na minha cabeça. Se eu começar a pegar o caminho todo errado, Ele vai dizer, eu vou estar sempre aqui para lhe recolher, mudar sua vida, salvar você, tirar você da perdição. Mas se eu disser, não, eu quero ficar assim mesmo, Deus vai dizer, então você vai colher isso. Então essa reflexão é para você, é para mim, irmão. Você quer ser achado? Você quer ser salvo? Jesus veio buscar você e salvar você. Deus, ele tem um plano lindo. Deixa eu dizer isso para você. Deus tem um negócio muito lindo para você. Sabe quando Deus criou isso lá na eternidade? Antes de eu e você existir, Deus já tinha um plano lindo para mim e para você. E Ele não mudou, só que a gente pega um monte de caminho, né? A Bíblia fala que cada um se desvia pelo seu próprio caminho, cada um escolhe o seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre Jesus o meu pecado e o seu pecado, para poder puxar a gente de volta. E eu queria dizer que essa noite Deus lhe trouxe aqui para dizer, filho, filha, ei, você quer continuar por aí até chegar o dia, aquele intervalo, né? Que aí vai pegar, a coisa vai começar a pegar para você e você vai vir na marra, ou você quer vir agora de boa? Né? Você quer vir para mim de boa? Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar e a gente eu quero orar por você, né?
Eu não sei como é que está a sua vida. A gente conhece assim de ver, né, de ouvir e tal. Eu não sei como é que está a sua vida por dentro. Mas eu quero dizer que Deus conhece você. E em nome de Jesus, Deus quer o seu bem. Entenda isso. Deus ama você muito. Deus ama você mais do que qualquer pessoa nessa terra. Muito mesmo. E você pode confiar nele. Você pode confiar em Deus. Eu não estou falando confiar na religião, confiar em Deus. Você pode confiar nele mesmo. E entregar a vida para ele sem medo. Porque ele vai organizar seu caminho. Você vai ver, rapaz, agora eu estou percebendo que as coisas estão indo para os eixos. As coisas estão se arrumando. E se você quiser, eu vou orar e você vai dizer aí no seu coração: Deus, eu a partir de hoje, dia 30 de novembro, último dia desse mês, quase no final do ano, eu quero dar uma guinada, como a gente diz, dar uma meia volta. Eu não quero mais seguir esse caminho, porque eu percebo que tem alegria, tem festa, tem farra, mas daqui a pouco tem um bocado de coisa ruim, e eu vejo que eu estou afundando. Eu dou 2 passos, daqui a pouco eu penso que estou dando, aí dou 3 para trás, e dou mais 2 para frente, 4 para trás. Eu vejo que a minha vida é 2 para frente, 3 para trás, eu nunca consigo avançar. E aqui a gente está falando, a nossa igreja não tem essa pegada de prosperidade, você ficar rico, não é por aí. Mas é você ter uma vida boa, feliz. Talvez você esteja aqui e as pessoas não gostam nem de você mais. Às vezes, irmão, tem gente que não gosta da gente, não, tolera a gente. Sabia? Tem gente que tolera a gente, engole a gente, porque não tem jeito. Mas eu quero dizer, Deus não. Mesmo sabendo quem eu sou e quem é você, Deus não tolera você, Deus ama você, Deus lhe aceita. Pense que coisa maravilhosa. Às vezes a gente troca Deus por mulher, por filho, por outra, a mulher troca por homem, troca por dinheiro, troca por farra, troca tudo. Não, eu quero essas coisas. Deus que tome conta da vida dele, eu tomo da minha. Beleza, ele vai respeitar você. Eu quero orar por você, tá certo? Se você sentir assim no coração, diga a Deus aí, a partir de hoje, Deus, eu quero te servir, eu quero seguir, eu quero voltar. Eu quero voltar para a casa do meu pai, eu quero desfrutar, eu quero uma aliança no dedo, eu quero autoridade, eu quero festa, eu quero ter uma vida de festa, eu quero ser feliz novamente, eu quero vestir a roupa, eu quero calçar os sapatos de filho. Eu não sou escravo, como vocês viram aqui, eu sou filho, eu não sou escravo, sou filho. Filho anda de sandália, escravo anda descalço. Pai, a gente quer só dizer obrigado pela vida de todos os teus filhinhos, todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por eles terem vindo, aqueles que vieram a primeira,